tá aumentando, né, a lista de pessoas que hoje agora estão na mira do governo americano, né? Antes era só Alexandre de Moraes, agora também o Gonê e o Fábio Shor. Ontem o próprio Elon Musk chegou a comentar no Twitter, numa publicação do Mário Naufal, onde ele perguntou, né, o que acontece quando uma pessoa entra na lista da Lei Magnitsky, né? E tanto o Mário Naufal quanto eu explicamos ao Elon Musk que a pessoa ela fica proibida de ter conta bancária nos Estados Unidos e transação bancária com empresas americanas e bancos que estão ou que são americanos ou cuja operação do banco é de origem americana. Ou seja, literalmente a pessoa só vai poder passear e fazer transações financeiras com Cuba, Venezuela, China, Rússia, que mais, Max? Vai dando a lista. Coreia do Norte. A Nicarágua, que está lá quase também, né? Então, assim, a Lei Magnitsky, né, o senador Mike Lee, pode deixar a câmera aberta na gente aí, produção. O senador Mike Lee está firme, né, em querer punir essas pessoas porque elas estão realmente enquadradas na Lei Magnitsky. Então tem muita coisa por vir. Falamos algumas vezes aqui, né, Pitoli, a oportunidade que você nos deu de falar aqui no teu programa maravilhoso, a gente falou várias vezes aqui que muita coisa estava por vir, certo? Muitas a gente não podia comentar e agora as coisas estão começando a acontecer, né, Lacombe? Porque no início era assim, era o deboche, era gargalhada, fazendo piadas, era né? risada, era piada. E agora, bom, a gente viu ontem que o Alexandre de Moraes, numa reunião plenária lá virtual do STF, já estava bem nervoso e a gente vai comentar um pouquinho o que ele disse. Aliás, faltou a várias aulas de história, né? Ele está achando que o Brasil era colônia até 1822, quando era só até 1815. Ele também deturpou, distorceu toda a origem da ONU e por quais motivos a ONU foi criada. E aí fala em coragem, que ele tem coragem. É coragem para quê? Para prender um sujeito que tem problemas de saúde e morre na prisão, para prender uma mãe, né, afastá-la dos filhos porque ela usou um batom atômico para escrever Lacombe, perdeu o mané. Não, e eu disse... Nossa, inacreditável. E eu disse com relação à coragem, que ele manifestou ter coragem, eu disse, mas é fácil também ter coragem, né, amparado pela CIA, pelo FBI, por todo o dinheiro que vinha daí. Aí até eu coloco uma cueca por cima da calça e eu me senti um super-homem, né, Lacombe? Não, e ter coragem contra senhoras, né, com Bíblia na mão, contra idosos, autistas, moradores de rua, porque ele botou toda essa turma na cadeia. Vendedor de algodão doce. Acho que aquele vendedor até hoje, acho que ele escapou, né, que ele foi. Mas mesmo assim, botou o cara na cadeia, né? Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Morador de rua. É muito corajoso, é muita coragem, né, Max? Muita coragem. Para não dizer o contrário, né? Agora, Pitoli, bom dia. Fala, Max. Prazer estar aqui na Hora Verde falando com você. A gente teve no CIPEC, né, semana passada, e é impressionante como que o nome do Bolsonaro é falado assim, o tempo inteiro. Nós conversamos com o Mike Pence, tivemos uma reunião privada, eu e o Alan, com o Mike Pence, foi muito interessante. Ele está fazendo um relatório para entregar para o governo Trump. A gente passou muita coisa que acontece no Brasil para ele, tá? O Alan também esteve conversando com o Steve Bannon e todos eles querem ver Jason Miller, todos eles querem ver o Bolsonaro eleito em 2026. O próprio Trump, no CIPEC, colocou o Bolsonaro ali no mesmo nível dos líderes mundiais. Chefe de Estado. Como se fosse um chefe de Estado. Ele colocou, Pitoli, o presidente Bolsonaro no patamar de todas as lideranças que hoje estão como chefe de Estado. É porque o genial Jamil Chad, do UOL, ele fez uma coluna dizendo que o único objetivo do Trump, do Elon Musk, todo esse movimento que vem dos Estados Unidos contra uma tirania é eleitoreiro, é facilitar e promover a eleição do Bolsonaro em 2026. Eu discordo, sinceramente. O objetivo é trabalhar pela liberdade de expressão, né, contrariamente a uma tirania, e garantir que haja eleições livres em 2026, né, sem aquela palhaçada. Não vou nem falar das maquininhas, porque eu sei que é sempre um problema, mas sem aquela palhaçada que a gente viu na campanha eleitoral.
com milhares de decisões favoráveis ao Lula e todas contrárias ao Bolsonaro, e dezeninhas ali, 20, 30 favoráveis ao Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro. O Lula pedindo censura a ele próprio, Lula, para esconder todas as barbaridades que ele defende e que ele já disse. Então, eu acho que o objetivo principal, ainda que o Trump tenha tratado ali o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, como um representante de um Estado, o objetivo não é exatamente promover a eleição do Bolsonaro ou de quem vier defendendo as ideias dele, mas eu acho que é defender eleições livres. Isso é o principal. Em condições normais de temperatura e pressão, gente, pelo amor de Deus, nós sabemos muito bem que o resultado teria sido outro, né? O que a gente exige, pelo menos na condição de cidadão e pagador de imposto, e lembrando que eles são servidores, o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral é servidor público, e a palavra é intuitiva, né? Estão ali para nos servir. A gente só quer que a eleição, por exemplo, aqui hoje, tenha o mesmo aprimoramento que teve a eleição na Venezuela, com o voto impresso, com a possibilidade de contar o voto publicamente. Eu acho que esse é um passo fundamental e a gente deve exigir. Entretanto, a minha pergunta, Lacombe, Alan, Max, é a seguinte: nós estamos aqui no Brasil assistindo tudo isso, né, vibrando com o que está acontecendo agora. Entretanto, ainda me preocupo com o que nós devemos fazer, porque nós temos parlamentares que foram até aí, Eduardo Bolsonaro talvez a principal liderança nesse sentido, mas tantos outros estiveram aí ao lado de vocês, né, para poder manifestar o que acontece aqui, mas em solo brasileiro, né, eu ainda sinto que há uma certa passividade, não estou vendo aquela energia ou a disposição, embora tenha uma manifestação marcada para 16 de março, mas eu precisava entender, nós aqui, o que devemos fazer para que as ações que ocorrem dentro dos Estados Unidos prosperem aqui também? O que vocês pensam com relação a isso? Primeiro, vocês viram a entrevista do Davi Alcolumbre para a Rede TV, para a minha ex-emissora? É complicado, Pitório. Vocês chegaram a ver o que ele disse? Ele disse que não vai pautar nenhum processo de impeachment de ministro do STF, porque isso não é a solução para o Brasil, porque isso causaria um problema para 200 milhões de brasileiros. Então, como é que você vai reagir a um presidente do Congresso, no fim das contas, do Senado e do Congresso, que diz um negócio desse? É complicado. A gente já estava falando aqui, né, Alan, de vamos... né, parar com tudo, parar o Congresso, né? Interditar tudo, não deixa passar nada, não deixa andar nada. Talvez fosse um caminho, infelizmente. Que o Brasil está inserido dentro de um conflito que já começou, e é um conflito que não é apenas comercial, como algumas pessoas pensam. Eu ouso dizer, eu sei que está cedo demais para falar isso, mas eu ouso dizer que nós já estamos inseridos em uma guerra mundial, em certo aspecto. E não é figura de linguagem nem exagero. O Trump, quando ele se preocupa com a Groenlândia e o Canadá, é uma preocupação de defesa em um possível conflito. Tá, Pitoli? O Trump não está só preocupado em proteger o capital das empresas americanas e os trabalhadores dos Estados Unidos da América. Há uma percepção muito mais ampla do que está acontecendo hoje no mundo. O Trump, ele chegou para colocar fim à guerra da Ucrânia com a Rússia, fazer com que a NATO, né, que a OTAN, ela não caísse nas armadilhas do Putin e o Putin desse um passo atrás em todo esse conflito com a Europa. O Oriente Médio está envolvido nisso também. Então nós temos Hamas, Hezbollah e o califado, né, terrorista muçulmano, tentando destruir a existência do Estado de Israel. O Trump também está querendo dar fim a isso. E aí, se você olhar o mapa do mundo, de todos os locais que nós temos um conflito muito sério em andamento, sobra o Atlântico Sul. Então, o Trump já tomou as decisões que precisava tomar no Panamá, está tomando as decisões que precisa tomar na parte norte, né, ou seja, os Estados Unidos na parte da Groenlândia e o Canadá, porque assim, ele já tem o Alasca, né? O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos para se proteger da Rússia. Então o Canadá precisa estar alinhado com os Estados Unidos exatamente para se defender de uma possível ofensiva vindo da Rússia ou da China. E agora ele está querendo proteger
o Atlântico Norte inteiro, e por isso a preocupação dele com a Groenlândia. O que sobra é o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Então é só você olhar o mapa. O que falta para o Trump é proteger o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. O Pacífico Sul, ele tem com o Milei, né? Boa parte com o Milei, e depois ele precisaria do Chile. Mas no Atlântico Sul, ele precisa do Brasil. E qual é o histórico da relação do Brasil com os Estados Unidos em relação a isso que eu estou falando? Pitoli, nós tivemos um ditador fascista. Esse sim era fascista mesmo, não era palavrão, não é xingamento, é uma descrição mesmo, que foi o Getúlio Vargas. O Vargas, por ser fascista, ele queria ficar do lado de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? Houve pressão americana, e essa pressão americana fez com que o Vargas ele desse 10 mil passos atrás, e o Brasil então foi para a Segunda Guerra Mundial contra o Hitler. Ou seja, contra o Hitler, contra a Itália, contra o eixo do mal. Por isso que a expressão "na cobra vai fumar", ela é dos nossos valorosos heróis, esquecidos, diga-se de passagem, inclusive, Pitoli, esquecidos pelo nosso próprio povo e esquecidos pelas nossas próprias Forças Armadas. Eles mereciam ter mais honra e mérito. Por que eu quero dar esse preâmbulo histórico, Pitoli? Porque é importante entender qual é o papel do Brasil em tudo isso. Como o Lacombe falou, tem gente que está enxergando nisso só uma questão politiqueira, eleitoreira, de problema doméstico brasileiro. Não, não é. É um problema muito maior e mais profundo. É um problema de república, ou seja, o que nós queremos? Nós queremos tiranias? Nós queremos ditaduras? Ou nós queremos liberdade? O que surgiu com os Estados Unidos, Pitoli? Surgiu a divisão dos três poderes, a independência dos três poderes, a liberdade do indivíduo, o direito do indivíduo, que é o Bill of Rights, né? Com o surgimento dos Estados Unidos da América em 1776. A partir dali, nós tivemos então a queda de algumas monarquias, que aqui eu não quero entrar profundamente nesse tema, mas uma queda injusta, ilegal e imoral de algumas monarquias, como foi o caso da Áustria, etc. Mas os Estados Unidos manteve-se livre, independente e protegido contra qualquer tirania que estava se levantando. E uma das maiores tiranias que se levantou no século XX foi a do nazismo e a do comunismo. Hoje, o Brasil está inserido nesse contexto. Os congressistas brasileiros ainda não entenderam a profundidade disso. As lideranças políticas do Brasil ainda não entenderam a profundidade disso. A imprensa brasileira não entendeu a profundidade disso e pensa que é só um capitalista malvadão do Trump que tem hotel, que está a fim de colocar hotel em Gaza, que está querendo fazer dinheiro, e um bilionário querendo brincar de jogar foguete pro céu e descer dando ré. Não é. Isso é falta de cultura dos analistas de não entender o seguinte: desde a administração Biden, diga-se de passagem, desde a administração Biden, a presença do Partido Comunista Chinês, que eu me recuso a dizer só China, né? A presença do Partido Comunista Chinês na América Latina é uma preocupação para os Estados Unidos. Desde a administração Biden. Você tem textos, Pitoli. Pode pesquisar agora, colocar no Google aí, Almirante, Biden, Partido Comunista Chinês na América Latina. Você vai ver que tem textos na Reuters, você tem texto na Associated Press, você tem texto no New York Times, você tem texto no Washington Post. Isso antes do Trump, com a preocupação com a China. E aí você tem, hoje, um ministro do STF querendo agir com mais audácia que o Partido Comunista Chinês. E ele acha que os Estados Unidos vão olhar isso e falar assim, beleza, vem aqui e me dá tapa na cara. É isso que ninguém no Brasil está enxergando. O Kim Jong-un não toma essas decisões com relação ao Rumble, ao Truth Social, ou a quem quer que seja. As empresas estatais do Partido Comunista Chinês na China não tomam essa ofensiva. O TikTok baixou as calças, Pitoli. Pelo amor de Deus, o TikTok da China baixou as calças aqui nos Estados Unidos com a decisão do Congresso americano. E o Alexandre de Moraes não quer baixar a bola.
É nesse contexto que nós estamos falando. Ou seja, o Brasil, ele é o celeiro do mundo, é do Brasil que você vai ter, se estourar uma guerra a nível mundial, inclusive atômica. Onde que você vai ter alimento, Pitolli? Pode falar, você não vai errar, eu tenho certeza. Não, Onde que a gente Brasil, vai ter claro. mais produção de alimento? Só o Brasil. Hã? É o Brasil que vai produzir. Brasil. Onde você vai ter commodities para poder alimentar a produção de armas, foguetes e minério para poder fazer foguete, etc. Onde você vai ter essas commodities? Sim, é a partir daqui, tudo daqui. Brasil. De onde você pode ter bases, tanto marítimas quanto terrenas, para poder colocar medo, seja na Europa, seja na África, seja nos Estados Unidos? Brasil. Ou seja, não dá para enxergar o Brasil apenas como um terreno baldio na América Latina, onde a China vai lá, toma conta, faz o que quer, e aí você tem um ministro que estava sendo ajudado por infiltrados dentro da máquina burocrática americana, por meio da USAID, por meio da CIA, etc., um órgão judiciário que ficava em conluio com a administração anterior. Você não pode olhar uma coisa dessa e deixar rolar. Tô exagerando, Max? Ô, Alan, então a resposta do Itamaraty, a questão do Departamento de Estado, é uma resposta desproporcional. Já consta que há 4 mãos, Celso Amorim e Alexandre de Moraes redigindo essa nota do Itamaraty. Isso piora essa relação, contribui para um resultado que não é bom para nós também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A nota nem sequer foi feita pelo Itamaraty. E convenhamos, Pitolli, quem já esteve no Itamaraty do Lula? Isso é uma das coisas assim que a imprensa brasileira omite e dá nojo. Dá nojo, porque eles dizem que eu sou blogueiro, que o Lacombe já não é mais ex-jornalista. O Max escapou dessa. O Max é apresentador. O Max é apresentador. Juro que eu não paguei nada a ninguém. Verificar teu Pix, rapaz. Deve ter feito um Pix para alguém. Mas eles usam esses chavões, esses clichês, mas eles não mencionam que um ex-chefe de Itamaraty do Lula fez o prefácio de um livro dizendo que o Hamas é um grupo muito legal, um grupo político que precisa ser respeitado. Um grupo que estupra criancinhas, estrangula, com autópsia comprovada. Esse é o Itamaraty do Lula. O Lula que recebe apoio do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda. Não dá. A imprensa brasileira, eu até entendo, Pitolli, que o pessoal da Globo fica chateado comigo, contigo, com o Lacombe, porque a gente tem mais audiência que eles. Eu acho justo o cara ficar chateado, perder a audiência. Afinal de contas, é o trabalho dele, né? O trampo dele. O cara tem o melhor microfone, a melhor câmera, o melhor estúdio, o melhor tudo lá. E aí ele pede para um pessoal que começou com cadeira de varanda aqui, né? O Lacombe botou... Quase cadeira de praia, né? Cadeira de praia. Pede para uma rádio do interior de São Paulo, como é o teu caso. Então, assim, é óbvio que o cara da Globo tem que ficar bem chateado com a gente. Eu acho que tem razão. Mas o fato deles não entenderem que existe um problema infinitamente maior, se recusar a ouvir outras partes, né? Que eu mandei mensagem para a Natuza Neri. Eu falei assim, vem cá, vocês não vão querer ouvir nem meu advogado? Vocês vão ficar querendo comentar o tempo todo sem nem sequer ouvir meu advogado? Tudo bem que vocês não querem falar comigo. Eu entendo. Deve ser muito triste você ser humilhado por mim ao vivo. Eu mandei mensagem, falei. Agora, o meu advogado não vai humilhar vocês, ele vai ser carinhoso pra caramba. Eles não quererem ouvir sequer, sabe, um glimpse, como é que traduz glimpse? Uma palhinha do outro lado. Mas peraí, eles estão chamando mesmo você de lobista nos Estados Unidos, é isso? É. É isso. É porque eu fico impressionado, você falou da nota do Itamaraty, eu também acho que foi feita ali Alexandre de Moraes, Celso Amorim, essa turma toda ali reunida. E a nota é patética, mas é patética num nível assim, hard, né? Porque ela acusa os Estados Unidos de politizarem uma questão, quando na verdade quem politizou foi o próprio governo brasileiro. Acusa os Estados Unidos de interferência na soberania brasileira, quando na verdade é o contrário. Os Estados Unidos estão dizendo aqui, nos Estados Unidos vocês não mandam, aqui a tirania de vocês não entra. Então, cara, é um negócio de louco. Acabei de receber mensagem aqui lá no meu condomínio,
Pô, para sair da Barra da Tijuca, morar na Barra da Tijuca, no Rio, é impossível você não ser vizinho, condomínio de casa, ser vizinho de um jogador de futebol, de um político corrupto, de um bicheiro, de um traficante. Né? E agora acabei de receber aqui que estão no meu condomínio, aqui perto, policiais do Toxic Service. O cara da Lamborghini ali? É o cara da Lamborghini, meu vizinho comprou uma Lamborghini. Já estão catando o cara, rapaz. No teu condomínio aí nos Estados Unidos, Lacombe? Aqui pertinho da produtora. Veio polícia aqui, a polícia não é DEA, é outra polícia essa. Não sei nem que polícia é, a polícia de tóxicos, que polícia é. Não, então é DEA. É a DEA. Meu vizinho comprou, tem o quê? Tem uma semana, meu vizinho comprou uma Lamborghini, linda. O Lacombe sai do Rio, o Rio não sai dele. Pois é. Aí chega aqui, o meu vizinho também está envolvido com drogas, rapaz. Coisa, menina. Mas, Alan, Marx e Lacombe, e com relação ao trabalho de vocês, eu falei para o Alan, inclusive, Lacombe, estou muito preocupado e tentando pensar em como poder estender a mão, ajudar, para que a gente vença esse momento, pelo menos. Desejo que seja breve, né? Mas, enfim, é um momento que a gente assiste com perplexidade a censura que vocês estão enfrentando. Há um caminho para que a gente possa ajudar a Timeline, o projeto, vocês, Lacombe? Pô, vou falar um pouquinho, depois passo pro Max e pro Alan. Sim, cara, a gente precisa realmente do apoio de todo mundo que acompanha sempre a programação da Auriverde, porque a censura veio pesada e está incomodando, claro que está incomodando, né? Eles querem nos asfixiar, assim, de todas as maneiras, cortar todas as nossas receitas. A gente já tinha estabelecido, a nossa audiência vinha subindo semana a semana, era um negócio impressionante. Na primeira semana, a gente começou o Conversa Timeline, 2.000 visualizações simultâneas. Na semana seguinte, 4.000. Na outra, 7.000. A gente estava estabelecido ali num patamar de 10.000 visualizações simultâneas no nosso canal principal, Revista Timeline, no YouTube. Aí veio a censura, essa audiência caiu ali para 2.000, mais ou menos. Então a gente lançou mão do nosso canal de cortes, o Timeline Cortes, que está transmitindo, esse não está censurado, está transmitindo também na íntegra o Conversa Timeline. Então, somando hoje os dois canais, porque tem a turma que usa VPN, que muda a configuração no YouTube, e é super fácil clicar na foto de perfil, clicar em configurações e escolher uma outra localização, mesmo que você esteja no Brasil. Então, somando os nossos dois canais no YouTube, está batendo ali 5, 6 mil visualizações simultâneas, 60%, digamos assim, da audiência que a gente tinha antes da censura. E o seu canal de corte já está monetizado? Voltou? O canal de corte está monetizado. E podendo receber superchats, né? Então a gente está sempre mandando todo mundo, turma, todo mundo para o canal Timeline Cortes no YouTube. Timeline Cortes, está monetizado, tem superchat, super stickers, tem o Valeu, aquela doação que você faz ao fim da transmissão ao vivo. Agora, estamos sem as nossas redes sociais, no X, no Instagram da revista, né? O meu perfil, a minha conta no X, Luiz Lacombe Real, está transmitindo também, e essa é outra questão que a gente não conseguiu esclarecer ainda. A gente batia ali no fim do dia 200 mil visualizações, em média, 150 mil a 200 mil visualizações do programa, e agora caiu para 10 mil, 15 mil, eu não sei. Não está retida no Brasil a minha conta, Luiz Lacombe Real, mas houve alguma artimanha que nos tirou visibilidade. Então, isso, claro, dificulta, nós vivemos de assinaturas, e todos esses meios, o Conversa Timeline é um produto gratuito, mas claro, que chama público para a nossa revista digital. É o que nos mantém aqui ativos, é a receita que a gente tem com as assinaturas da revista. Então é óbvio que a gente está tendo mais dificuldades, mas, Max, a gente segue o exemplo da pessoa mais perseguida, que está aqui ao meu lado direito, a pessoa mais perseguida do Brasil, porque não basta, eu não consigo ler o que você botou ali. Hã? Sim. Ninguém é mais perseguido do que o Alan, quer dizer, não basta o Alexandre de Moraes eliminar todas as redes sociais do Alan, ele quer que o Alan não tenha condições de se manter financeiramente, não tenha condições de sustentar a sua família, a mulher e os 4 filhos. Antes de passar para o Max, eu lembro aqui também que a maneira mais fácil, Vitória, para que as pessoas todas consigam nos acompanhar, o Conversa Timeline, é entrar para os nossos grupos de WhatsApp. São grupos abertos, não só para assinantes. E os telefones são protegidos, ninguém tem acesso ao telefone dos participantes. É só acessar zap.revistatimeline.com, zap.revistatimeline.com. E aí,
nesses grupos de WhatsApp, né, que já tem mais de 10 mil pessoas, né? Quase 11 mil pessoas, a gente tem lá um resumo de notícias diário, escrito. A gente tem um resumo semanal em áudio, que eu gravo hoje, eu vou gravar. Hoje, no meio da tarde, eu gravo ali um áudio longo, às vezes, 9 minutos, com os principais assuntos da semana. E mais do que tudo, a gente envia todos os links, antes, claro, do programa começar, faltando algumas horas, faltando meia hora, faltando 10 minutos. Olha, todos os links para o Conversa Timeline. E aí, Max, a pessoa vai naquele périplo, né? Vai no primeiro link. Alexandre de Moraes chegou primeiro, vai para o segundo link. Pô, Alexandre de Moraes passou por aqui, vai para o terceiro. Até que acha, né, Max, um jeito de nos acompanhar. Agora, o Max, Alan e Lacombe, eu tenho uma questão que me intriga. Semana passada eu estive em Brasília e ali participei do evento e tinham representantes das plataformas Google, TikTok, Meta e X. E minha dúvida é, quando é que vai cair sobre estes a responsabilidade dessa censura que a gente está enfrentando, né? Porque a gente vê que há um nítido, uma mira voltada para o Supremo Tribunal Federal, né? Alexandre de Moraes em especial, mas enfim, nós também estamos enfrentando essa censura, continuamos a enfrentar essa censura por aqui. Lacombe, Alan e Max. Nós tivemos o Léo Dias entrevistando o presidente Bolsonaro na última terça-feira, um canal classificado como entretenimento do Léo Dias, nada contra, hein? Por favor. Mas quisera eu ter 720 mil pessoas simultaneamente me assistindo agora, né? Porque simplesmente trata-se de entretenimento no canal do Léo Dias, então é porteira aberta, né? A audiência não tem nenhuma rédea, nenhum freio, enfim. Agora nós aqui, fazendo o trabalho que a gente faz, vocês do Timeline, nós aqui na Auriverde, a Auriverde é 30 mil simultâneo, olha lá, se Deus quiser, 40 mil, se Deus quiser. Por quê? Porque tem freio, porque tem rédea, porque tem censura, todas as limitações, difícil de encontrar um canal, né? O canal da Auriverde, muitas vezes você coloca o @Auriverde Brasil e o cara não encontra, né? Não encontra o ao vivo, não encontra o em breve, não encontra nada disso. Quando é que isso vai cair sobre as plataformas? Quando é que essa turma vai começar a pagar essa conta? Ô Pitoli, só um testemunho. Eu mesmo sou inscrito no canal da Auriverde, nunca recebi uma notificação. Nunca recebi uma notificação do YouTube. Então, claramente tem um shadow ban, sim. Claramente eles fazem essa limitação para os canais de direita. Agora, eu acho que a mudança começa nos Estados Unidos. Muita gente não percebeu isso, mas a decisão da juíza da Flórida, aquela decisão que foi dada ao Rumble e ao Truth Social do Trump, ela diz o seguinte: ninguém pode, bloquear globalmente um perfil, né, um canal, o que quer que seja. Por quê? Porque você estaria violando a soberania dos Estados Unidos. Então ninguém pode cumprir, ela fala assim, ninguém pode cumprir essa ordem, né? E nem obrigar alguém a cumpri-la. Tá? Ninguém pode nem ajudar a fazer com que essa ordem seja cumprida. Só que a gente sabe que Facebook, Meta, o Twitter mesmo antes de se tornar o X, né, antes de ser comprado pelo Elon Musk, próprio YouTube faziam essa prática. E quando o Alexandre de Moraes mandava aquela ordem, que ainda era de meio sigiloso, porque na ordem, e isso quem revelou foi o Elon Musk, naquele Alexandre Files, né? A ordem sigilosa chegava e dizia para que não avisasse o usuário que o bloqueio estava sendo feito por causa de uma demanda legal. Tá? E eles cumpriram essa ordem. Essa ordem é ilegal no Brasil, porque você tem que avisar a pessoa que ela está sendo bloqueada por uma ordem legal, tem que dizer o porquê, tem que dizer o que motivou o conteúdo. E é ilegal nos Estados Unidos, porque o juiz estrangeiro não pode dar uma ordem direta a uma empresa americana e a um residente nos Estados Unidos. Qualquer residente nos Estados Unidos, como é o caso do Alan, ele está protegido pela Constituição americana, tá? E, obviamente, o Moraes sabia disso e, por isso, ele burla o sistema normal de um juiz estrangeiro emitir uma ordem em território americano. Então, o que aconteceu agora, tá? Se eu não me engano, foi ontem, que aqui nos Estados Unidos,
houve uma intimação para todas essas Big Techs, todas essas empresas, a Alphabet, que é a dona da Google, TikTok, Meta, né, todas essas grandes mídias sociais foram intimadas pelo Congresso americano para prestar esclarecimentos se elas foram obrigadas, se colaboraram com a censura de algum agente do exterior. Claramente um recado para o Alexandre de Moraes. O próprio Mark Zuckerberg, ele já teve várias reuniões com Elon Musk e o Donald Trump, e ele já veio publicamente falar que fez censura, sim. Ele censurou, sim. Então, eu acredito, Pitoli, que esse é o pontapé inicial. Tá? Esse é o pontapé inicial. As pessoas podem ser processadas nos Estados Unidos. Inclusive pessoas do Brasil, se elas colaboraram com crimes nos Estados Unidos, como, por exemplo, é o caso do Felipe Martins, onde a própria Ana Paula Henkel, ontem, no X dela, disse que mandou uma notícia traduzida para o inglês, né, da Revista Oeste, e que os seus interlocutores aqui, que inclusive tem congressistas que ela tem contato direto, perguntaram: quem que é esse Fábio Chora aqui? Me diga mais sobre essa pessoa. Então, eu acredito, Pitoli, que assim, não é tic-tac, né? Não é nada de 72 horas, é realmente aqui algo fundamentado. Nós estivemos lá em Washington, a gente conversou com muitas pessoas, congressistas, autoridades, pessoas que inclusive trabalham no DOGE do Elon Musk, a gente teve contato direto com essas pessoas, e eu acredito, sim, bem francamente aqui para você, que nós vamos começar a ver as pessoas tendo que prestar contas do que elas fizeram. Tomara a Deus. Max respondeu aqui ao nosso espectador, o Rafa Lima, que fez o superchat no nosso canal, que a gente está transmitindo aqui simultaneamente com a Auriverde. Os donos das redes sociais foram intimados pelo Congresso americano, né? Seria bom se questionassem sobre isso, hein? Fundamental, fundamental. Turma, eu preciso seguir por aqui, tem comercial para pagar, tem os merchandising para fazer, e eu quero agradecer a oportunidade de poder estar com vocês. Lacombe, eu coloco a Auriverde à sua disposição, se você quiser gravar um vídeo para mim, né, para eu veicular durante a minha programação, chamando para as redes do Timeline, para o modelo de adesão, né, de apoio, enfim. Pode gravar o veículo todos os dias. Eu assumo esse compromisso contigo, que é o único caminho que eu entendo, né, para ajudar vocês nesse momento. E a Auriverde está sempre pronta para ajudar, viu, Lacombe? Tá ótimo. Você quer que eu envie um vídeo depois ou quer que eu dê um depoimento agora? Se você quiser fazer um depoimento agora e mandar um vídeo depois, faz do jeito que você quiser. O que eu vou fazer é veicular todo dia a tua participação aqui, chamando essa audiência para poder prestigiá-los e assim viabilizar o trabalho de vocês aí. Então, para a Auriverde, eu peço apenas, então, rapidamente, sem querer tomar muito seu tempo, que todo mundo que está acompanhando, né, a programação da Auriverde, entrem para os grupos de WhatsApp da Timeline, tá? zap.revistatimeline.com, e por ali, não precisa ser assinante, por ali a gente vai se comunicar com vocês e vocês vão saber como escapar do Alexandre de Moraes e se juntar a nós. Obrigado, Pitoli. E Pitoli, ano que vem eu quero você no CIPEC com a gente. Esse ano eu não consegui, Alan, mas eu desejo estar aí. Obrigado pelo carinho, viu, Alan?